Olá, eu sou Adriana Caran, presidente do Grupo Educacional OPET. Hoje estamos aqui para mais um episódio do programa Inovação em Rede, um programa que discute inovação e conversa com gente que faz. Bom, hoje nós estamos conversando com a Cauana Irina. A Cauana é CEO do Condor Connect, que é o habitat de inovação do Grupo Zonta. Ela também é cofundadora do DNA de Inovação, que é o instituto que desenvolve a cultura da inovação nas empresas por meio das pessoas. Através do instituto, criou o método Como, que é o foco da nossa conversa de hoje. Mas antes da gente chegar no como Cauana faz inovação, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Condor Connect e o próprio instituto também, DNA da Inovação. Cauana, seja super bem-vinda à nossa entrevista e a esse momento, ao programa Inovação em Rede. E é uma honra realmente ter você que faz inovação e tem feito tanto pela inovação na cidade. Eu que agradeço, Adriana. É bom poder falar sobre inovação e desconstruir, né, conceitos, valores, crenças. Então, quando a gente tem uma oportunidade para falar para tanta gente, principalmente quando nós falamos que estamos na construção de uma nova educação, acho que é mais do que o nosso papel, né? A nossa responsabilidade. Ai, que bom, com certeza. Compartilhar sempre, né? E faz parte, é um dos princípios da inovação, né? À medida que você compartilha, não você mais competir, colaborar e cooperar. Exatamente, exatamente. Cauana, então vamos começar conversando um pouquinho sobre o Condor Connect, né? Conta um pouquinho pra gente do Habitat de Inovação, como que vocês organizam o trabalho aqui no Condor Connect, que é onde nós estamos, né? Nós estamos nesse momento no espaço do Condor Connect, e a Cauana vai contar pra gente um pouquinho o que vocês fazem aqui. Isso aqui, eu costumo dizer que isso aqui tudo, gente, é um laboratório de vidas. Né? Por quê? Nós desenvolvemos negócios através de pessoas, que são os empreendedores. Então, nossos empreendedores, claro, nós somos uma aceleradora de startup, onde o nosso foco principal não é o business. Por quê? Ideias iguais a gente recebe aqui por dia, que a gente ouve pitch todas as terças-feiras, gente, 3, 4, 5 em questão de 1 hora. Mas o que faz a diferença para que esses negócios se tornem realmente bons negócios, se tornem startups promissoras e quem sabe, quiçá, uma unicórnio, são os empreendedores e o poder de execução desses empreendedores. Então, aqui na aceleradora, a gente diz que isso aqui tem muita vida, é muita energia circulando. Porque a gente recebe esses empreendedores, às vezes eles não sabem o potencial que eles têm como ser humano, como empreendedor, mas eles têm uma ideia. Às vezes nem sempre tem uma boa ideia, mas a pessoa é tão boa que qualquer ideia que você colocar na mão dela vai se transformar. Então, vocês têm aqui, vocês têm um processo de avaliação dos pitches, um funil de avaliação das startups, mas você tem um olhar, se você colocar assim na ordem de prioridade, o teu primeiro lugar é o time. Empreendedor. É o time do empreendedor. É sempre o time de... É o nosso... Mesmo porque a gente já tem até counseling que atende a equipe dos empreendedores em todo o processo. Por quê? Quando a gente fala de empreender, embora isso já tenha alguns anos, né, vamos dizer, na literatura muito mais, mas na teoria muito diferente, as pessoas ainda confundem, acham que empreender é ter um CNPJ. E não é isso, né? Empreender pode ser que você venha a ter um CNPJ e pode ser que você nunca tenha um CNPJ. Então, aqui a gente constrói empreendedores para que tenham um CNPJ. Mas a gente precisa analisar, porque o que eu entendo? A parte técnica... Cara, você vai estudar e você tem, é fácil. Você já vem da faculdade com isso, você já buscou lá fora, mas a parte comportamental de ser esse empreendedor, esse você tem que construir na sua trajetória. E é uma construção, né? É uma construção. Porque muitas vezes a pessoa imagina que né, ela vou fazer um curso, vou fazer... Ok, os cursos podem ajudar. Vão ajudar. Mas a vivência e a experiência é fundamental. E aí a gente precisa construir, né, bons
a gente chama muito de jockey, né? A gente precisa construir essas pessoas. Para quê? Porque criar um negócio existe toda uma complexidade. E nós viemos de uma cultura sem muita educação que acha que, gente, é fácil, vou lá, vou pegar meu 13º e vou criar um negócio. E não vai, né? Ou vou pedir emprego, ou vou sair de garantia quando garante, ganha. E vou construir um negócio. E não é para todo mundo, né? É importante falar, não é para todo mundo, gente. Construir um negócio, é uma startup, não é para qualquer pessoa. Exige muito estudo, muito conhecimento, muita resiliência. E dentro desse universo, eu costumo dizer assim, a gente brinca, é mais colorido, mais disruptivo, mais leve, mas a cobrança é muito maior, né? Porque a velocidade é muito mais rápido. Então, tem a pressão aqui dentro, ela puxa mesmo, não dá para dizer amanhã, daqui a pouco, vamos ver, não dá, gente. E nós temos que colocar isso para o empreendedor. Só que o empreendedor de teoria ou de palco, ele não está acostumado com isso, ele está acostumado a correr atrás do rabo, fazer de conta e vamos, calma, tô analisando. O mesmo faz vários pitches, né? Isso, a gente assim, mas não faz. Né? E não entrega. E aqui a gente é muito de resultado, tem que ter entrega, tem que ter indicadores, tem que ter resultado. Caso contrário, não faz sentido, né? Nem para nós, porque nós somos sim um negócio. E sim, nós temos ainda uma responsabilidade com toda uma sociedade. Então, e essa responsabilidade nós envolvemos literalmente todo mundo aqui, todas as startups, todos os empreendedores, e a gente está nessa construção. Certo. E vocês têm alguma vocação? São negócios para áreas que atendem os negócios do Grupo Zonk? Isso, nós temos 60% varejo, 40% tendência. Então, nós temos aqui agro, nós temos aqui health tech, nós temos a área de varejo e peso também, sim, mas não só isso. Quando nós identificamos que tem uma tendência e tem um grupo, uma equipe boa, então nós vamos construir negócios. Então, de forma muito resumida, né, a aceleradora constrói empreendedores, apoia empreendedores para transformar, criar negócios que possam vir atender o grupo ponto. Certo. Ou não. Não é uma exigência, uma obrigação. Mas seria maravilhoso, sim. Claro que sim, né? Porque aí você movimenta também a própria inovação e traz para o DNA da empresa, né? Uma característica de inovação de um jeito diferente, né? Porque a gente vai trazendo a inovação aberta, a gente vai atendendo, porque eu digo nem todos, porque, por exemplo, agro atende parcialmente, health tech não atende nada, né? Mas aí atende outro cliente nosso e aí traz o resultado que a gente precisa trazer, mas não é a base do Zonta, né? Falando em DNA, a gente tem o DNA da inovação, né, que é um instituto, e eu quando pensava no DNA, pensava que o DNA era o método. O DNA não é o método. Isso é o guarda-chuva. Então, conta um pouquinho, né? O DNA da inovação é um instituto que trabalha com inovação e empreendedorismo. Isso. Por que nós criamos? A gente tem muitos conceitos, assim, porque a gente criou o DNA da inovação. O que acontecia? Nós tínhamos um conflito de marcas. Nós temos aqui 2.800 fornecedores, e eles falam, como é que eu vou fazer inovação com o Condor, se eu forneço para X, Y, Z? Então, existiu aqui um conflito de marcas, e a gente falou, esse foi um dos motivos. A gente falou, opa, então, nós precisamos entender que só o Condor Connect não tem como atender. E aí, tinha outra demanda que as pessoas, muitas pessoas físicas nos procuravam para atendê-los. E a gente dizia assim, ok, eu não vou fazer ação social, né? Porque isso aqui é um negócio e eu não posso só fazer ação social. E como que eu vinculo tudo isso sem ter um conflito de marcas? E aí a gente criou o Instituto, porque o que é o Instituto, né? A gente trabalha com responsabilidade socioambiental. Então, quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, o que significa? Eu não faço uma ação social, seja para a sociedade, seja para uma instituição. Nós levamos inovação para o mercado. O que é o mercado? O mercado são investidores, o mercado é ecossistema, o mercado são empresas, o mercado é governo. E aí a marca Condor, que é varejo,
ela tem uma entrada em todo o ecossistema, né? Como DNA, não mais como Condor, porque Condor a pessoa pensa é só varejo, é só supermercado. Até reduz, né, a possibilidade mentalmente, assim, né? Na verdade. Então o DNA, ele é uma spin-off, de algum modo. Aí foi, no início foi. Aí o DNA era para ser um spin-off do Condor. O DNA cresceu tanto que a aceleradora ficou agora aí embaixo, no sentido aceleradora é o nosso braço de startups para o DNA de inovação. E aí o que nós fazemos? Nós levamos educação, isso é muito legal, através do DNA de inovação, a gente leva a inovação através da educação para as organizações, que é através do método Condor. Sim. Essas organizações, elas se vinculam ao DNA, onde a gente tem um valor que o pessoal se associa, e nós direcionamos esse dinheiro para uma instituição, onde a gente leva a educação para essa instituição. Então, o que é muito legal? Para cada pessoa que aprende inovação e é certificado por nós, nós alimentamos uma criança com 2 refeições por dia durante o período de 1 ano. Então, pelo Instituto, nós conseguimos fazer responsabilidade socioambiental. E aí, como a aceleradora é um braço do DNA de inovação, todas as nossas startups também trabalham com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, qual é o impacto que elas têm na sociedade a partir da aceleradora Condor Connect? A partir da educação, que é a bandeira que realmente a gente segura. Então, aí a gente conseguiu unir. Nossa, vocês já foram amarrando, exatamente tudo, né? Para que a gente falasse assim, ok, eu tenho a ferramenta, eu tenho a educação, eu tenho a instituição, eu tenho a doação, mas a nossa base é inovação e são pessoas. Certo. Que daí foi a criação do DNA de inovação. Entendi. Agora para mim ficou claro o DNA da inovação. E dentro do DNA da inovação, como uma metodologia de trabalho, de desenvolvimento dessa capacidade empreendedora, de inovação, vocês criaram a metodologia Como. É isso? O método Como foi criado também porque nós íamos para as empresas, dentro das organizações, e as pessoas diziam assim, inovação, startup, pessoas novas, cabelo azul, não estou entendendo nada, isso aqui tem que ser tecnologia, inovação, tecnologia. E nós percebemos que nós tínhamos uma linguagem muito à frente, e as pessoas se assustavam, vou perder o emprego, vou ser demitido, vou ser substituído pela máquina, então existia uma confusão, um milindre dentro das organizações. Isso é muito fácil de sentir quando você está ali falando de inovação. E aí nós pivotamos, e a gente falou assim, é fácil dizer, faça inovação. Você tem que inovar. E ninguém diz como. Você tem que ser feliz. E ninguém diz como. Né? Você tem que ficar rica. Como? Como é que eu fico rica? E aí nós, indo em muitas organizações, entendendo essa dor, e que as pessoas não é claro isso, né? É uma dor subjetiva, vamos dizer assim. É intrínseca na cultura, no dia a dia, na rotina. A gente foi lendo isso e falou assim, olha, é muito difícil falar faça inovação. Vamos dizer como você vai fazer inovação. Qual é o passo que você precisa dar? O que você precisa pensar? Como que você cria essa disrupção, a sua mentalidade? Qual é o primeiro passo no conceito e na construção da inovação? E aí a gente veio e criou o método Como. E é legal porque ele existe há muito tempo, mas nós conseguimos colocar ele numa... Eu costumo dizer, brincar, né? A gente conseguiu embalar muito bem e agora a gente comunica muito bem o que é o método Como. Que ficou simples, né? Que a gente conversava algum tempo atrás sobre isso, né, Cauana? Da importância da simplicidade também das metodologias, né? Eu acho que quanto mais simples, Adriana, quanto mais fácil das pessoas entenderem, e nós brincamos muito dentro desse nosso universo, se você não conseguir explicar para uma criança de 4 anos e para uma senhora de 95, então pivota, revê, modifica, porque isso aqui não está claro, não está fácil. E se não está fácil, significa que toda a sociedade vai ter uma complexidade, não vai conseguir entender. E aí, com essa base, a gente fala muito aqui dentro também para as startups.
vai entender, uma criança vai entender o que você faz, você tem que explicar para ela entender. Ai, não vai. Então, não tá bom ainda. Então, vamos trabalhar esse pitch, vamos trabalhar essa apresentação. E o método a gente quis trazer nesse formato mesmo. Como que eu faço inovação? E o como cada uma das letras tem um significado. Tem um significado, uma cor, né? Uma coisa muito legal. E eu queria, assim, primeiro, antes da gente chegar lá no significado de cada letra, né, e das cores, o que faz do como um método diferente de outros fácil e simples. Fácil e simples. Fácil e simples. A gente está aí em 25 estados e 6 países. E nós não tínhamos noção que as pessoas iriam ter esse entendimento tão fluido, né? A palavra certa. E ele foi despretensioso quando a gente criou e ele foi uma construção, né? Não foi hoje sentei e amanhã tá aqui, né? Não é assim Eureka. que acontece. É toda uma construção, como é a inovação. Então a gente tá sempre moldando, remodelando, mudando, pivotando, trazendo. E foi justamente isso. Como que as pessoas entendem inovação sem ter um medo, né? O medo da disrupção, o medo do desemprego, o medo da troca, o medo da substituição, e ela começa a perceber que ela faz parte, que ela é tão importante quanto essa inovação que estão colocando aí, que está muito distante de mim, e que essa inovação tinha que partir daqui, ó, começa em mim, e não tem como começar se não for por mim. E aí a gente colocou o método no centro, né? Ou seja, quem está no centro? O ser humano. Né? Como que eu, Cauana, faço inovação? Como parte de mim, o primeiro passo. E aí as pessoas aceitaram, teve uma aceitação muito legal. E a gente naturalmente vai passando, né? O que nós queremos representar ou trazer através da inovação, sem aquela dificuldade ou aquela distância, porque quando a gente falava de inovação ou ouve de inovação, qual que é o sentimento? Chegar na Lua, criar um foguete, pessoas muito ricas, diretoria, presidência, tipo, sempre tá lá, né? A máquina, a inteligência artificial, sempre muito distante. E a gente diz assim, cara, não vai fazer inovação, né? Quem é que faz inovação assim? Se o ser humano ali, que é a pecinha, não está se identificando? Sim. E o método veio para dizer assim, olha, não existe inovação sem você. Você é o centro. Começa por você. A partir dali. E a partir da sua mudança, você vai mudar todo o seu ecossistema e você vai entender que tudo isso é ferramenta que você precisa estar preparado para ter nas mãos. Não ferramentas distantes das suas mãos. Olha que engraçado. Engraçado não, né? Muito interessante, para falar a verdade. O primeiro episódio dessa temporada que a gente fez foi design centrado no ser humano. E ele coloca o ser humano dentro, ali no centro, mas a equipe que vai fazer o trabalho de inovação, as pessoas que vão fazer o processo de inovação, olhando as necessidades daquele humano para quem se constrói a inovação. E você traz o humano no método como, né, numa perspectiva diferente, que é olhar este inovador, né, aquela pessoa que está fazendo inovação, que também é uma pessoa. Ou seja, né, as pessoas no centro também, né, olhando o inovador enquanto pessoa e pensando nos recursos que ele precisa desenvolver e nas tecnologias que ele vai trazer. Mas antes das tecnologias, antes dos processos, a pessoa que vai inovar. É isso que vocês fazem. Sabe o que eu costumo dizer, Adriana? Que nós estamos em um momento de muita oportunidade. Todas as ferramentas, o conhecimento, habilidades, as pessoas, ela tá tudo aqui. E tá uma confusão. O que eu pego? O que eu pego para brincar? Eu não sei, eu posso, eu não posso? Eu consigo, eu não consigo? E aí quando eu falo que nós estamos nesse momento de oportunidade, esse momento de você aprender, esse momento de você se transformar, esse momento de você pegar essa máquina que você tá com tanto medo, fazer ela trabalhar para você o operacional e você crescer, você pensar, você construir, você desenvolver a sua maior capacidade de ser humano. Porque eu gosto de trazer que nós somos educados a ser máquinas, desde a era industrial, gente, nós somos educados. A nossa cultura brasileira é educada para isso. Não pensa, não questiona, não fala, fica na fila, não responde, né? É ali, quadradinho na caixinha. E agora nós estamos numa era que diz assim, olha, você não precisa mais ser máquina, nós estamos numa era de oportunidade, de inteligência artificial, de tecnologia, na qual ela veio fazer o papel dela e você vai fazer o seu. E só que o que tem um choque?
As pessoas estão parando e dizendo assim, eu não sei ser humano, porque eu fui educado para ser máquina, para ser robô, e agora você diz para eu ser humano. Então, quando você diz assim, não, você pode sim, é só você ouvir, é só você perceber que você tem tudo nas suas mãos, e só saber como manejar cada coisa, você nasceu para isso. E quando a gente fala de inovação, não é só a transformação da tecnologia, da ferramenta, não, a gente está falando de ser humano, né? Sim. É criatividade, é mentalidade, é humanidade, é cooperação, é colaboração, e que tudo isso vai transformar não só as organizações, mas transforma a sua casa, a sua família, a sua forma de enxergar o seu ecossistema, independente dele ser profissional ou não. Certo. Bom, vamos lá então agora ao como fazer, né? Porque assim, as pessoas devem estar curiosas aí de como é que faz né? Como é que a metodologia acontece. São 4 letras. Isso. E cada uma delas tem um significado e as cores também. Ó, a gente trouxe o azul, né, que representa a comunicação, né, falando, as pessoas precisam aprender a se comunicar, comunicação, né? Então a gente traz o azul. Aí nós trazemos o amarelo, que representa sucesso, poder. E sim, as pessoas têm que olhar para isso. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa necessária, importante. É uma desconstrução que é necessário fazer também. Que as pessoas dizem, é feio ser rico? Não, gente, é necessário, é bom, nascer para isso, né? Tem que ter conforto, tem que estar bem para poder produzir bem. Aí nós temos o verde, que é a renovação. Joga fora tudo que você construiu, joga fora essas crenças, valores que não foi você que construiu, colocaram em você, então renova tudo isso. E joga fora no sentido de não despreze. Até aqui valeu, foi importante, te construiu, mas agora não cabe mais, então desapega, deixa e pega outra coisa para seguir adiante. E a gente tem o rosa, que é a criatividade, que a gente diz que é a criação de Deus. Cara, isso é muito criativo, nós somos muito criativos, e neste momento, né, a sociedade, a humanidade está pedindo, use o que você tem de mais poderoso. Use a sua criatividade. E aí, essas são as cores para a gente brincar, né? Eu digo que tudo tem que ser muito leve, tudo tem que ser muito gostoso. E aí, Então, Ana, eu lembro, assim, eu não sei se é uma cor ou se é, assim, eu lembro de ter visto conhecimento associado a preto em algum momento ou não? Só para, como que a gente fala? É só para colocar com aplicação. Entendi. Né, por causa das aplicações, tá, da parte... Tá. Então, parte mais de design do que de significado realmente. E o como é conhecimento, porque a gente fala, não existe esse momento, e não é para inovação, é para a vida, né? Não existe a gente caminhar sem ter conhecimento, e a gente não tem como trilhar um pouquinho mais, um passo adiante, que é a sabedoria, sem a gente não ter essa base de conhecimento. Então, quando a gente fala, que foi no início da nossa conversa, não existe você querer abrir um negócio do nada, tchanã, vou ter sorte. Não, gente, é muito conhecimento, é muito trabalho, que é constante mesmo. A ousadia, porque as pessoas, elas desaprenderam a ser ousadas, então seja assim, né? Tem que falar o que você pensa, tem que fazer o que você quer, tem que criar o que você tá, porque eu tenho uma teoria muito gostosa que ela fala da mente e do cérebro. Então o nosso cérebro é o que fica aqui na Terra, um monte de gente colocando coisa, a gente tá sendo consumido. A nossa mente é o que fica gritando, levanta, fala, faz, você sabe, vai lá dar sua opinião. E aí a gente tá com a mente aqui falando, e aí aqui fala assim, o cérebro só detonando. Não faz. E foi para isso que ele nasceu, né? Ele quer que você fique tranquilo na sua zona de conforto e seguro, né? E a sua mente está ali falando, então seja ousado mesmo. Aí nós temos a mentalidade, nós precisamos mesmo desconstruir, precisamos criar uma outra forma. E eu gosto de dizer que é sempre, até dentro do método, a gente fala assim, por que eu penso assim? Por que isso está me incomodando? Por que eu estou fazendo isso? Né? Quando a gente traz assuntos mais polêmicos, e às vezes neurodivergente, gênero, né? Algumas metodologias que hoje se usam e que não utilizavam as antigas, a gente não utiliza mais, e tem aquelas pessoas apegadas, né? Mas foi aquele autor. Gente, para aquela época, qual era o contexto? Servia, hoje não serve mais, joga fora. Sabe, você sempre pensa assim, tá, como é que estaria esse autor hoje? Ele continuaria pensando igual?
não pensaria. Porque ele criou uma coisa sensacional, tão inovador, né? O inovador, assim, né? Se aquela autora foi tão inovadora lá no passado, seria inovadora. E é com muito respeito que você desapega, né? Mas tem que ter essa mentalidade de se questionar, se pergunte por quê, né? Por que eu penso assim? Por que eu trago isso? Por que eu continuo fazendo dessa forma? Por que eu tenho tanto medo das outras, né? Então, essa mentalidade de disrupção, de desconstrução e a desconstrução. Primeiro você se observa, questiona e depois você vira essa chavinha e traz esses resultados. Então, dentro do método, a gente sempre traz primeiro uma teoria, e aí são muitas teorias, né? Muitas teorias ágeis, com embasamento muito teórico da academia mesmo. Então, a gente tem a teoria para te dizer por que isso existe, por que ele está ali, qual foi o caminho para chegar aqui, né? Não surgiu tchanando nada. Ou seja, ficou simples, porque vocês conseguiram, eu sempre falo assim, que é aquela sofisticação, né? Você é uma coisa tão... tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, e vocês tiveram a capacidade de, a partir desse conhecimento, desse cabedal do conhecimento, que traduzir, desenhar, de um jeito, entregar de uma forma mais simples. E a gente sempre tem... Depois da teoria, e não são teorias maçantes, gente, é coisa fácil, simples, a gente realmente traduz de uma forma muito leve, e aí nós trazemos a prática. Então, o que significa? Não existe eu só falar para você, e eu gosto muito que é 1 hora de teoria, 20 de prática. Então, se você não tiver 20 de prática, você não sabe. Você não conhece. Então, vamos fazer uma prática. Eu faço amanhã. Não, vamos fazer junto aqui, ó. Vamos fazer junto. Abre aqui, liga. A prática, né? Isso é uma vivência que a gente no Grupo OPET tem, porque o nosso DNA também é um DNA muito vinculado ao fazer, né? Porque ao fazer, você também vai absorvendo e vai entendendo aquela teoria. Então, a gente criou várias oficinas, temos o nosso produto, né, do DNA de inovação. Você não pode sair daqui se não fizer comigo. Então, a gente senta e faz junto, né? Por quê? Quando teve a onda, né, trazendo para o prático, a onda de inteligência artificial, o que aconteceu? Inteligência artificial, robô, chegar na Lua, né? Tudo muito distante. E quando a gente disse assim, olha, nós vamos trazer várias inteligências artificiais, desde para te acompanhar numa reunião online, vai cuidar da sua agenda, até a parte que você pode controlar e atender todos os seus colaboradores de forma online. Nossa, como tá longe. Quando nós trouxemos, não, você vai acessar essa plataforma, você vai entrar neste link, você vai baixar assim, você vai dar esse comando. E a pessoa colocou no dia a dia, na rotina, nossa, é isso inteligência artificial? Você pensou que era? Pensei que era te contratar um robô que ia ficar andando aqui falando. Não, né? É você saber identificar com o seu computador, né? Simples demais. Então, quando a gente fala assim, nossa, as metodologias ágeis, vamos falar de Scrum. Oh, é muito difícil, Scrum. Cara, não é. Não é. É difícil porque alguém deixou esse negócio muito brilhante. Traz pra cá. Deixou brilhante, é bom. Né? Passou um verniz aí, é um verniz tão brilhante que fica impenetrável, né? Gente, então... Traz pra você, põe no seu colo, não fica com medo não, né, conversa com isso aqui, vou te mostrar, é muito fácil. Então, ó, aí o que é legal, por que funcionou e tá funcionando, porque a pessoa testa, usa, e a gente diz assim, não, conecta agora, entra agora, faz comigo, diz pra mim, não, mas eu sei, não tem dificuldade, eu falei, não tem. Inovar não tem dificuldade. Gente, inovação não tem dificuldade. Inovação é muito mais mito, é muito mais distante. Quando você vê que tá tudo ali, que você já sabe muito, que você vai só juntar as coisas certas na sua cabeça, você vai ver que você constrói, transforma coisas, assim, que já tá aqui, ó, já tá aqui dentro. Nosso papel, o método é dizer assim, já tá aí, eu só vou te ajudar a tirar. Rápido, assim, facinho. E a pessoa identifica isso. Então ela sai, nossa, é isso. E aí quando a gente fala assim, projetos inovadores, como é que faz projetos inovadores? Olha, em uma tarde eu trago para você 17 lá da sua empresa, da sua área, do seu cargo. Não pode. Não, mentira. Não pode sim. Então, através do método, a gente faz o passo a passo simples. E a pessoa sai daqui e diz assim, nossa, eu fiz mesmo. E você chega, então você faz um trabalho de ideação, mas e aí, ou depois da ideia, a construção daquela inovação, vocês também fazem no como? Ou é uma outra etapa? Não, é uma outra etapa. O que a gente faz? Primeiro, por exemplo, a gente trabalha aqui com metodologias ágeis. Um monte. O que são?
Então, Adriana, qual? Para quê? Me conta um pouquinho da sua rotina. O que você precisa? Eu preciso de metodologias ágeis para criar projeto inovador, para inovação incremental, para administrar o meu processo dentro da minha operação. Mas eu não sei o que é inovação incremental, eu não sei o que é a minha metodologia ágil, eu só sei que eu estou ferrada nos meus processos aqui, né? E a gente diz, ok. Então, temos essa e essa. Aí a gente trabalha as três. Vamos junto aqui, vamos trabalhar, vou te mostrar. Tudo isso aqui eu acho que tem mais a ver com a gente aqui, com a nossa operação. Então, vamos fazer. Vamos fazer. E aí, o que nós fazemos? A gente faz nunca nós fazemos consultoria, de jeito nenhum. Nunca, nunca, nunca. Porque a consultoria destrói a nossa cultura. A gente ensina um grupo e mentora esse grupo. E esse grupo replica para tudo. E aí, no processo dele replicar, a gente orienta, conduz, ensina, mas nós não vamos para dentro da empresa fazer de jeito nenhum. Porque as empresas tendem a dizer assim, ó, mas você tem que fazer assim. Não posso, gente, porque daí eu já não tô nem fazendo método, eu tô fazendo o que você quer que eu faça. Sim. E aí você tem que ir assim, mas eu não garanto resultado. Com o método eu garanto resultado. Então eu não posso estar envolvido no seu coração, na sua cultura. E aí a gente tem a permissão de gerar, de criar, de chacoalhar mesmo, de pessoas pedirem conta. Por quê? Porque eu não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que você me contratou para fazer. Se for para fazer o que você quer, eu vou te indicar uma consultoria que vai fazer. E aí a gente não faz. E você sabe que essa ideia da célula, né? Você está criando você está criando ali pessoas, né? De algum modo, né? Você está infectando elas do lado bom, né? E aí você vai e elas espalham na empresa, né? A gente chama eles de agente de transformação, né? Que é bem isso, né? Células de inovação, redes de transformação. E o nosso objetivo não fica colado em mim, não. Né? Não fica dependente do meu conhecimento. Meu conhecimento está aqui para ser replicado e eu vou replicar para o máximo de pessoas que puder. E aí você vai replicar para o outro, para o outro, para o outro. E no começo é natural. Porque as pessoas não são ousadas, elas estão medrosas, melindrosas. A própria cultura da empresa muitas vezes não permite essa ousadia. Então a gente acompanha aquele grupo naquele período, justamente, deixa eu fortalecer o que você já está aí. Né? Eu costumo dizer assim, a pessoa vem, quando a gente faz isso, e ela, Cauana, eu queria tomar essa decisão, porque eu pensei assim, ele já justificou. Eu falei, você já tomou, meu amor, você está querendo que eu assine com você? Eu vou assinar, mas vai lá e diz que você tomou. Né? Porque ela já decidiu, já está lá, e a gente só fortalece isso. Você, me parece aqui, né, que você trabalha com esse grupo, com os agentes da inovação, mas me parece também a necessidade de ter um trabalho com a liderança da empresa. Ou você só vocês só fazem trabalho quando a liderança quer? Não. Como é que gosto, a gente diz que a inovação não tem idade, não tem hierarquia e não tem segmento. Então, quando a empresa nos contrata para fazer isso, e o que é mais legal, Adriana, é que assim, a empresa nos contrata e quando a empresa não nos contrata, o próprio colaborador vem por conta. Né? Ele diz assim, a empresa não quer, mas eu quero ser essa pessoa inovadora. E a gente diz assim, pode tirar o crachá. Né? E nós, naquele DNA mesmo, a gente não tem o hábito, a inovação não tem o hábito de hierarquia mesmo, né? Porque quando vem um presidente, diz, mas tem que fazer assim, a gente diz, então não vou, eu não posso te atender, eu posso te indicar algumas consultorias, mas o nosso grupo, nosso time não pode te atender. Quando as pessoas entram, a gente já fala, quero da operação, quero da coordenação, quero da liderança e quero o time que manda em todo mundo. E a hora que chegar, eu preciso, a gente pede isso. Tirem os crachás. Tá. Aqui não tem crachá. Você traz as pessoas para um nível de colaboração, de cooperação. Porque aí, o que acontece? Claro, a gente movimenta isso e o ambiente é tão propício que até o gestor esquece que ele é gestor. Ele está ali tão de igual, né, de par, que a gente fala, é a única forma de eu ter resultado. Porque se você quiser vir mandar, nossa, isso aqui a pessoa não vai nem falar. Vai ficar com medo, vai falar, amanhã você mandar embora. Então, o ambiente não é para isso. O ambiente é para desconstruir. E a gente tem que começar desconstruindo. Então, os resultados realmente são muito legais, muito legais. E aí vai além do trabalho, né? Daí você diz assim, pô, isso aqui é um propósito mesmo. Com certeza, né? Que é uma característica muito forte também de quem trabalha com inovação, né? Sempre muito conectado com o propósito. Acho que sim. Com certeza. Cauana,
a conversa fluiu tão bem e a gente já chegou no nosso final aqui. Rápido, né? Passou rápido. Papo gostoso. O papo ficou gostoso realmente, né? E a gente cobriu aí tudo o que a gente tinha planejado e as nossas perguntas também para conhecer o que vocês faziam. Então, isso foi muito clara. A apresentadora foi boa, conduziu muito bem, que a gente nem viu aqui na entrevista. A gente esqueceu, né? A gente esqueceu. Cauana, mas muito obrigada pela tua, pela sua disponibilidade de compartilhar conosco a tua experiência, de contar também o que o Condor Connect, o que a DNA da Inovação tem feito pela inovação das empresas e, essencialmente, né, como tem trabalhado no desenvolvimento da capacidade de inovação e da mobilização de inovação das pessoas, né, que são o centro do trabalho e do projeto de vocês. Eu que agradeço, Adriana. É muito legal ter essas oportunidades, né, que a gente diz são presentes no dia, porque replica, outras pessoas ouvem, entende o que a gente faz, e se não entender, aprende, replica também. O importante é a gente realmente ter esse impacto socioambiental, quando eu digo, né? É importante as pessoas entenderem qual é o papel delas dentro de toda essa transformação digital que a gente está vivendo. Então eu agradeço você e deixo as portas super abertas quando vocês quiserem vir tomar um café, conversar, trocar sobre ideias, sobre negócio, sobre empreendedorismo, que é o lugar, gente, Condor Connect. Ela sabe fazer, hein? Fez maior propaganda aqui, né, do Condor Connect, e que legal, né? A gente saber que a gente tem um espaço realmente na cidade que acolhe ideias inovadoras, que acolhe empreendedores também, e o que é fundamental, os empreendedores precisam ser acolhidos sim, encaminhados e orientados. E é nosso trabalho também na OPET fazer isso, e por isso a gente tem procurado fazer um trabalho de conexão com inúmeros habitats de inovação, com pessoas que trabalham em inovação para desenvolver a cultura de inovação na OPET, mas também para conectar os negócios que saem dos nossos trabalhos, dos trabalhos das disciplinas, enfim, e dos projetos que a gente realiza. Então, Condor Connect é mais uma conexão que a gente pode fazer e que a gente oferece também, né, para os nossos estudantes e para quem faz parte do ecossistema da UPET. Muito obrigada pela sua atenção. Continue nos seguindo pelas nossas redes sociais e também sigam o Condor Connect. Com certeza, muita novidade boa e muito projeto legal para você se conectar.